aos outros, mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Muito boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre você e aqueles que estão com você nesse tempo que, como igreja, nos reunimos para juntos celebrarmos, adorarmos, nos prostrarmos diante do Senhor. Que coisa boa podemos estar nesse primeiro domingo de agosto reunidos. Que coisa boa podemos iniciar esse mês com essa motivação, com essa certeza do amor, do cuidado, da misericórdia de Deus renovada sobre nós. Fica com a gente, convida alguém aí para participar nesse domingo à noite, para que a palavra de Deus possa alcançar corações, vidas. Talvez alguém sofrendo, alguém vivendo um momento de luta, de desafio. E com certeza Deus tem algo para você e algo para essas pessoas que podem também ser alcançadas por essa palavra, por esse momento de culto. Deus abençoe grandemente você. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Faça a sua inscrição se você ainda não fez. Estamos com 843 pessoas inscritas no nosso canal. Estamos aí caminhando para 1000 inscrições. Isso vai nos ajudar ainda a utilizar alguns recursos que podem ser utilizados aí quando temos um número de inscrições que é considerado como um número importante aí nesse processo, não é? Que Deus abençoe você. Nós vamos ter uma palavra de oração nesse momento. O Guilherme Leme vai nos conduzir a Deus nessa palavra de oração. Deus possa abençoar a sua vida. Vamos estar juntos orando com esse querido irmão. Santo Deus, Pai eterno, é através do nome santo do Senhor Jesus, Pai, que nós nos colocamos na sua presença. Primeiramente para agradecer-te, Pai, por não nos desamparar, por sempre estar presente em nossas vidas, mesmo que nós não entendemos, Senhor. O Senhor nos livra, nos guarda, nos protege. O Senhor provê muito mais do que nossas necessidades. O Senhor é Pai bondoso. E por isso nós agradecemos ao Teu nome, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por ser tão presente em nossas vidas, em um momento de loucura, num momento de incerteza do que o mundo se encontra, Pai. O Senhor se demonstra presente, o Senhor honra nossas vidas, Pai. O Senhor mostra que o Senhor é soberano, que o Senhor é soberano sobre todas as situações, sobre todos os dilemas, sobre todos os medos, sobre tudo, Pai. O Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, e por esse motivo, Pai, nós agradecemos. E que a Tua luz seja resplandecida através de nossos rostos, Pai. Que a Tua luz, Pai, a luz do Teu reino, seja resplandecida através de nossas vidas, e que nós sejamos fiéis testemunhas, Pai. Fiéis testemunhas do Teu amor. Que nós sejamos fiéis testemunhas do Senhor Jesus Cristo, o qual teve seu sangue vertido na cruz do Calvário. Por favor, Pai,
nos limpa, nos purifica, nos proteja e revele-se, Pai, cada dia mais sobre nossas vidas e na vida de nossos irmãos. Que em breve nós possamos estarmos juntos, Pai, juntos para nos reunirmos e desse modo louvarmos a Ti e passar momentos maravilhosos juntos até a vinda do Senhor Jesus. No nome santo do Senhor Jesus, Pai, nós agradecemos e Te louvamos, Pai, por essa oportunidade. No nome santo do Senhor Jesus, amém. Amém, amém, Guilherme, coisa boa, podemos ouvir essa oração. Esse mês de agosto é o mês da juventude. Nós teremos ao longo deste mês jovens da nossa igreja participando e como é bom podemos tê-los conosco e envolvidos no ministério da igreja. Isso é algo muito, muito especial. Devemos orar pela vida do Gabriel, nosso irmão que lidera este ministério na igreja, seminarista, não só isso, mas nos ajuda aqui em várias demandas que nós temos, né? Então agradecemos muito a Deus pela vida dos nossos jovens, a vida do Gabriel e todos aqueles que têm dedicado a sua vida aí e servido ao Senhor. Nós temos já vinculados aí as informações do aniversário da nossa igreja. Teremos aí então um tempo de comemoração dos 81 anos de história da nossa igreja. Nossa expectativa é de que você e eu possamos estar aqui já retomando os cultos presenciais e a gente está junto aí num tempo de celebração, de gratidão e de nos alegrarmos juntos. Continue orando por esse desafio. Se a nossa região aqui manter estes índices que estamos tendo nesses últimos dias, provavelmente na segunda quinzena já tenhamos a fase amarela. E nesta fase amarela nós como igreja, é o nosso objetivo, é aquilo que temos pleiteado junto às autoridades, tenhamos também liberdade de nos reunirmos presencialmente, não é? Mas também nós como igreja continuaremos com esse projeto de transmissão dos nossos cultos, enfim, mas a alegria de estarmos juntos. Na próxima sexta-feira teremos a pizza que eu e você podemos comprar e abençoar também os projetos missionários que a igreja tem apoiado. E a Suzy deu a informação de que a partir de 2 pizzas você ganha uma máscara personalizada da Junta de Missões Nacionais com o tema da campanha. Então você compra 2, mais R$5, ganha uma máscara. Olha que legal. É um negócio assim abençoador e você já sai com a máscara aqui usando, porque essa máscara aí ela vai te permitir testemunhar aí por onde você for essa mensagem da Junta de Missões Nacionais, também da Junta de Missões Mundiais. Deus abençoe você. Tem o telefone aí para você ligar e fazer o seu pedido, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida nesse apoio. Quarta-feira, nosso culto de oração, também o tema e o enfoque será os desafios missionários, e nós teremos informações importantes. No terceiro domingo deste mês de agosto, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor, não é? Se estivermos já nos reunindo presencialmente, teremos essa dinâmica aqui, não é? Graças a Deus. Mas se não, nós vamos manter ainda aquilo que nós fizemos o mês passado, e eu vou depois conversar aí com o irmão Ademir, com as pessoas que estão coordenando, para que você tenha a liberdade de passar por aqui, pegar o seu cálice, seu pão, para participar da ceia, ou você prepara em sua casa, e à noite, no culto da noite daquele domingo, nós teremos então a celebração da Ceia do Senhor. Domingo que vem, Dia dos Pais, não se esqueça dessa data, não é? Com certeza seu pai, seu avô e as pessoas que você pode abençoar ficaram muito agradecidas com a sua lembrança, mas especialmente seu pai. Se você ainda o tem, eu não tenho mais o meu, mas se você o tem, aproveite esse momento, curta esse momento e manda coraçãozinho, manda mensagem, mas também manda um presentinho, né? Porque ninguém é de ferro, um presentinho é bom também, né? Então, Deus possa abençoar você e a sua família aí, é o nosso pedido, a nossa oração, viu? Mande os seus pedidos de oração pelo chat, está
já aberto, e também hoje pela manhã tivemos muitos irmãos agradecendo momentos de vitória, de cura dessa doença. Enfim, faça isso, e você que fez pela manhã, repete agora à noite também, porque aí a gente está agradecendo e agradecendo e agradecendo a Deus pelas vitórias que Deus tem nos concedido. Isso que nós precisamos também testemunhar, tá bom? Nós vamos cantar Preciosa Graça de Jesus. Quero convidar essa equipe abençoada e que vai nos conduzir neste momento aí, com certeza. E participa com a gente, canta, adore o nome do Senhor, louve o nome do Senhor junto com a gente aqui. Deus abençoe. O hino que nós vamos cantar é o 275, Perdoa-me, Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Sem meu caminho escuro, tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi. Se indiferente a tudo, a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi. Se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Você que está em casa, quero mais uma vez dar as boas-vindas a você, convidar você para participar ativamente do culto aqui, através do chat. Você pode deixar pedidos de oração, o seu compartilhar, você faça isso à vontade aí pelo chat. Nós vamos ter uma leitura bíblica, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 28 e 29. Esses versos dizem assim: Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Nós vamos
nesta hora ter um momento para a gente poder consagrar nossos dízimos, nossas ofertas. Eu quero primeiro agradecer a você. Você tem feito isso durante esses dias. Nós estamos hoje iniciando um novo mês, mas o mês de julho passado aí nós atingimos quase 90% do nosso orçamento. Isso se deve, claro, à nossa fidelidade, ao compromisso dos irmãos, mesmo estando em casa, fazendo depósitos, às vezes até solicitando para alguém de nós aqui buscar na sua casa, fazendo também pelo PagSeguro. Então nós temos várias formas que você já tem utilizado. Eu quero também te convidar a fazer isso nesta hora, anotar o número das contas, continuar contribuindo para que Deus possa estar mantendo esta obra toda que nós temos aqui através da sua contribuição, tá? Nós vamos ouvir então a música instrumental nesse momento, e enquanto isso você vai ver as contas. Você verá também algumas comunicações, alguns avisos aí que são importantes, já foram dados, só estamos reforçando aqui. E você pode fazer desse momento um momento também de adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. Terminando o instrumental, Kleber, que está aqui atrás de mim, vai estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas arrecadados nessa noite aqui. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio da vida, o Senhor nos dá a graça da salvação. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite fazer parte do teu corpo, Pai. Obrigado por essa igreja, obrigado porque através de todos os problemas que estamos enfrentando, ó Deus, o Senhor deu condição, disposição a cada um dos membros aqui presentes, pela vida dos nossos pastores, para que a Tua palavra, ó Deus, não fosse deixada de lado. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas. Te peço pela vida daqueles que contribuíram, daqueles que por algum motivo não puderam contribuir. Que o Senhor esteja trabalhando isso no coração de cada um, ó Pai. Obrigado, ó Deus, é o que te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos juntos nesta noite proclamarmos que a Ele a glória para sempre, amém. Que tudo é dele e para Ele, amém. Porque dele por
sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje pasto inundas meu ser, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Muito bem. Sempre estamos dando graças a Deus por esses irmãos e irmãs, né, que cooperam, que têm trabalhado aqui, né, tanto estes que tocam, que cantam, intérpretes, também aqueles que não aparecem aqui nas câmeras, né, mas estão cuidando do som, da projeção, da transmissão, né? Devemos sempre agradecer a Deus por isso. Cada dia tentamos melhorar mais, né? Sempre um grande desafio a tecnologia, mas aos poucos a gente vai conseguindo com a graça de Deus, com a cooperação dos irmãos também. Nós vamos hoje refletir em Juízes capítulo 7. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá, Juízes capítulo 7. Eu sei que a história toda, ela é longa. Eu não quero ler aqui toda a história para que a gente não se alongue muito. Então eu vou ler Juízes capítulo 7, versos 2 e 3. Mas nós vamos recontar essa história, né? A história do Gideão. Juízes 7, versos 2 e 3 dizem assim: E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou,
Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Sem dúvida nenhuma, Juízes é um livro de massacres. Se você ler o livro de Juízes, você vai perceber isso, né? Os altos e baixos de Israel faziam com que muito sangue fosse derramado, né? A paz e a guerra se alternavam naquela época ali, e o livro retrata muito bem isso, né? Esses massacres, essas guerras, né? O livro se propõe a mostrar 7 ciclos de falhas do povo de Israel. 7 vezes o povo falha, Deus perdoa, o povo se levanta, e isso se dá em meio ao derramamento de muito sangue. Mas no texto que nós lemos aqui, Israel sofria especialmente com os midianitas. Já eram 7 anos consecutivos, uma espécie de opressão constante, né? Uma ocupação opressora por parte dos midianitas. O capítulo 6, o verso 3, é dito que sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam. Ou seja, sempre quando Israel plantava, aquela época de colheita, né? Agora vai colher, né? O trigo, ou seja lá o que for, né? O arroz, as coisas que eles plantavam lá. Bem nessa época, os midianitas lideravam uma guerra contra eles, às vezes acompanhado também dos amalequitas e outros povos da região, como diz o texto aí, né? Mas era um saque, eles sempre perdiam a comida, o sustento. E Gideão surge nesse cenário como o moço que malhava trigo no lagar, né? Ele é um rapaz jovem, aparentemente, que vive às escondidas, tentando salvar o alimento para a sua família. Desses saques constantes que os midianitas eles faziam. Esse moço, ele foi chamado por Deus, ele tinha diante de si o desafio de transformar a situação de um país inteiro. Porque diz o texto que tem um anjo que vem, senta ali numa árvore, fica observando Gideão e fala para ele que ele deveria salvar Israel todo dessa opressão que já se arrastava por 7 anos. Os midianitas, eles botavam terror em todas aquelas terras, naquela época. Veja o que está escrito no versículo 5, do capítulo 6 de Juízes. Diz que eles, os midianitas, subiam trazendo seus animais, suas tendas, e viam como que enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Os midianitas eram comparados ao que a gente tem visto agora na televisão, né? Esse enxame de gafanhoto que vem e devasta tudo. Os midianitas faziam isso. Para resumir a história, Gideão conseguiu, a gente não sabe como direito, porque o texto só apresenta números, sem apresentar exatamente que método, como que ele conseguiu essa quantidade de homens, mas ele conseguiu 32.000 homens para enfrentar os midianitas, homens dispostos para a guerra. Engraçado que a narrativa parece que ela fica evitando dizer quanto eram os midianitas, porque você que está em casa, você que está aqui ouvindo isso, você deve estar pensando assim: está resolvido o problema, né? 32.000 homens, é muita gente, é um exército numeroso. Mas quantos eram os midianitas? Quantos eram? Parece que o texto vai evitando de nos confrontar com esse número alarmante, né? O número dos midianitas. Lá do mesmo jeito que a gente leu o versículo 5, capítulo 6, se você pegar o versículo 12 do capítulo 7, vai dizer que os midianitas eram numerosos como as nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos.
Então assim, há uma preocupação sempre em anunciar que tudo bem que o Gideão conseguiu 32 mil homens, mas é muita gente do outro lado. Mas lá em capítulo 8 de Juízes, versículo 10, a gente consegue fazer uma conta de que os midianitas eram um exército de 135 mil homens. Dessa forma, então, Gideão, ele chegou junto à fonte de Arode, capítulo 7, versículo 1, com um exército composto por 32 mil homens. E os midianitas estavam mais ao norte, no vale próximo ao Monte Moré, com 135 mil homens. Fez a conta? Está fazendo a conta aí? Os midianitas tinham um saldo humano e bélico de mais de 100 mil. Esse era o saldo dos midianitas sobre o povo de Israel. O exército de Midian ultrapassava 4 vezes mais do que Israel conseguiu arrebanhar, organizar naquele período ali. Muita gente do outro lado, pouca gente do lado de cá. E Deus olha para o exército de Gideão e diz assim: tem muita gente aí. Eu sempre falo que esses são aqueles momentos que, se a gente estivesse no lugar do Gideão, é o momento da raiva, É o momento da raiva. Porque, puxa, você tem do outro lado 135 mil homens dispostos a atacar. Agora, você consegue, com muito custo, um exército de 32 mil homens. Dá para entrar na batalha. Não é garantia que vai vencer, nada disso, mas dá para entrar na batalha. Aí Deus vem e diz assim: tem muita gente aí. Estou achando que tem muita gente do seu lado, E num primeiro momento, houve a dispensa de 22 mil, porque o texto vai dizer que eram homens tímidos e medrosos, portanto dispensáveis, 22 mil. Num segundo momento, mais 9.700 foram dispensados. Fez a conta? Está fazendo a conta aí? Sobraram 300. Você já pensou no que é isso? Você faz chama daqui, chama de lá, convoca, estimula, põe nas redes sociais, Sei lá o que Gideão fez naquela época, e consegue 32 mil homens para enfrentar um exército de 135 mil homens. Deus vem com graça e diz assim: tem muito aí. E começa a fazer um processo seletivo ao contrário, dispensando pessoas. E Gideão então fica com 300. A desvantagem, que já era muito significativa, agora havia se tornado apavorante, Para Deus, menos é mais. E nós vamos entender isso hoje aqui. Gideão ficou com menos de 1% dos seus recursos humanos para enfrentar aquela batalha ali com os midianitas. E o seu menos de 1% do que ele tinha representava mais ou menos 0,22% do inimigo, do que ele estava enfrentando. Essa era a realidade ali. Mas a minoria venceu. O fim da história, você sabe, você conhece. Se você não sabe, hoje você vai saber, É só ler lá o texto. A minoria venceu. Gideão vai vencer 135 mil homens com 300 homens.
Imagina se a gente transformasse isso, pensar em dinheiro, né? Você pagar uma conta de R$135 mil com R$300. Você vai dizer assim, possível, né? Não é possível. Com Deus, menos é mais. E por vezes nós podemos pensar que nós precisamos de mais, né? Como Gideão também deveria ter pensado no momento ali. A gente acha assim, a gente precisa de mais recursos, precisamos de mais tempo, precisamos de mais gente, precisamos de mais espaço, mais oportunidade, mais ajuda, mais filhos, mais companhia, mais atenção. E parece que Deus fica olhando para nós dizendo assim, não tem muito aí. E não é que tem muito aí. E a gente achando que a gente está precisando de mais. O que nós temos aqui em Juízes, nos capítulos de 6 a 8, é claramente uma guerra, não entre Israel e Midian, ou entre israelitas e midianitas. O que nós temos aqui em Juízes é uma batalha entre a visão divina, o olhar de Deus, a perspectiva de Deus e a visão humana. A visão humana, o jeito humano de ver, a perspectiva humana, o olhar humano. Essa é a maior guerra que está aqui, apenas acontecendo numa guerra real que aconteceu lá. Mas a guerra maior está por trás, porque a visão humana entendia que faltava, a visão divina dizia que estava sobrando. A visão humana dizia, preciso de mais. Talvez o Gideão dormisse uma noite mal dormida, pensando, amanhã de manhã, como é que eu vou fazer para conseguir mais, eu preciso de mais, o que eu tenho não é suficiente ainda. Mas a visão divina estava dizendo, tudo que você precisa você já tem, está aí. A visão humana não sabia como seria possível vencer tantos com tão pouco. Mas a visão divina não só sabia como seria, como via o fim das coisas. Que é a visão de Deus contra a visão humana. Então o que eu quero que você pense comigo nessa noite aqui? Que para Deus menos é mais. Menos é mais. Porque quanto menos o homem tiver, mais Deus pode aparecer. Mas eu quero tirar desse texto aqui, dessa história, dessa saga, né, que envolvendo Gideão e os midianitas aqui, eu quero extrair algumas lições práticas. Eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio aqui. Por que Deus é assim, né? Por que Deus trabalha dessa forma? Por que para Deus menos é mais? Então vamos lá, algumas lições. A primeira lição é: se Deus tira, é porque você não precisa. Eu queria que você aprendesse isso nessa noite, olhando para o texto aqui de Juízes capítulo 7. Se Deus tira, é porque você não precisa disso. Presta atenção. Deus sabe do quanto nós precisamos. Deus sabe. Ele sabe. O fato de Deus dizer a Gideão que havia muitos homens ali, não se tratava de uma forma sádica, né, de Deus, de dizer assim, eu vou tirar porque eu quero ver você sofrer mesmo. Não é isso. Não se trata de um jeito de Deus mostrar o seu poder de mando, né, de soberania. Eu só quero te colocar numa situação difícil. Não é isso. Deus estava dizendo a Gideão, você pode achar que você precisa, porque a sua visão é a visão humana, mas eu sei que você não precisa. Deus estava dizendo a Gideão, eu te chamei. Você lembra, Gideão? Fui eu que te chamei. Eu sei do que você precisa, do quanto você precisa. Você reparou que o texto aí, né, o Juízes capítulo 7, ele começa chamando o Gideão de Jerubaal. Por que ele é chamado de Jerubaal, né? Diz que Jerubaal que é o Gideão. É Gideão ou é Jerubaal? Jerubaal foi um apelido que ele ganhou. E por que ele ganhou esse apelido, né? Você tem que voltar no capítulo 6.
no meio daquele redemoinho de opressão, né, que os midianitas provocavam, um anjo de Deus se põe a observar o Gideão. Está lá no capítulo 6, versículos de 11 e 12. Aí observe comigo o versículo 14 do capítulo 16 de Juízes. Diz assim: o Senhor se voltou para ele, para o Gideão, e disse: com a força que você tem, está falando para Gideão, Gideão, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Deus está falando para ele: não sou eu que estou te enviando, eu quero que você vá com a força que você tem. E o diálogo prossegue, versículo 15 e 16 dizem assim: ah, Senhor, o Gideão responde, como posso libertar Israel? Meu clã, se você tem uma Bíblia aí, quiser grifar, grifa isso, né? Mas olha que interessante, ele diz assim, ó: o meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. É o Gideão falando. Diz que Deus olha para Gideão e diz assim: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Você entende o que Deus estava falando para Gideão? Gideão, eu quero você. Eu quero você. E você vai derrotar 135 mil como se fosse um homem só. Deus está dizendo: você está vendo 135 mil? Eu estou vendo um só. Para mim é um só. Perspectiva humana diz: 135 mil, estou apavorado, não sei o que fazer. Deus está dizendo: eu estou vendo um só. E eu preciso de um homem só para derrotar 135 mil, porque para mim é uma coisa só. Eu não estou vendo essa quantidade toda que você está vendo. Percebe? Visão humana contra uma visão divina e vice-versa. Na mesma noite, Deus ele vai pedir a ele que destrua o altar a Baal, porque tinha um problema também em Israel. Israel ficava vagueando, né, ali, né, vai e volta para Deus. São 7 ciclos de falha no livro de Juízes. E aí então diz que nesse período a família, Gideão, a família dele, diz que na casa do pai dele, nas terras do pai dele, tem um altar a Baal. E Deus vai pedir para ele, dizendo: ó, eu quero que você vá lá e você destrua. Nessa noite você destrua esse altar lá. E o versículo 32 diz que naquele dia os seus conhecidos da cidade passaram a chamá-lo então de Jerubaal, dizendo assim: que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Toda a vizinhança ficou apavorada, dizendo: ó, se vira com Baal, cara, porque você mexeu no altar de Baal, o problema é teu com Baal. E ele passou a ser chamado então Jerubaal, significa alguém que está brigando com o Deus Baal, né? Por isso que ele era chamado assim, era o apelido dele. Mas o que Deus estava mostrando agora é dizendo assim: Gideão, você foi capaz de enfrentar toda a sua cidade. O que você precisa é de mim ao seu lado, é da minha presença. Você não precisa de um exército numeroso. Por isso falo, repito, aprenda isso nessa noite: se Deus tira, é porque você não precisa. É que você acha que precisa. Gideão também achava que precisava, mas Deus está dizendo: você não precisa. Então eu não sei o que Deus está tirando de você, mas se Deus está tirando, se Deus já tirou, ou se Deus ainda tirar alguma coisa de você, saiba disso: se Deus está tirando, é porque você não precisa. Não precisa. Uma segunda lição que a gente aprende desse texto aqui é que se Deus tira, é porque Ele não precisa. Se Deus tira, é porque Deus não está precisando disso. Presta atenção, Deus não sabe desperdiçar recursos, não é como a gente, né? Porque a gente precisa de algumas ações que são prevenções, preventivas, né? Então a gente faz coisas: eu preciso deixar isso aqui guardado, eu preciso deixar isso aqui reservado, eu preciso disso, daquilo. Deus não precisa de nada disso, porque Deus age soberanamente. E Deus então não é um Deus de desperdiçar recursos. Ele vai dizer: por que eu vou deixar isso aqui? Você não precisa disso aqui. Olha o que acontece. Os versos 10 e 11
do capítulo 7, né, ele vai dizer assim, ó, se você está com medo de atacá-los, falando para Gideão, você está com medo de atacar os midianitas? Deus vai dizer para ele assim, ó, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Ou seja, midianitas estavam lá acampados. E Deus disse para Gideão, você está com receio? Você está achando que eu estou brincando com você, que eu estou tirando o seu exército só para aprontar com você, para te ver sofrer? Você está duvidando? Ele falou, vai lá, pega assim um dia à noite, vai lá. Eu só queria que você ouvisse o que eles estão falando lá no acampamento dos midianitas. O texto vai prosseguir, versículos 13 e 14 dizem assim: Gideão chegou lá no acampamento dos midianitas, bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. E o homem dizia assim, ó, tive um sonho, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Você percebe o que estava acontecendo, né? Gideão está lá preocupado, puxa vida, eu tinha 32 mil, caiu para 10 mil, caiu para 300 homens só. Eu não sei o que esse Deus está querendo, dizendo, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito. Eu não estou vendo muito, estou vendo muito do outro lado de lá, né? E eu vou me matar com 300 homens, é isso que vai acontecer. E Deus está mostrando para Gideão, queria que você entendesse que eu não preciso, eu não estou precisando desses homens, por isso que eu mandei embora para casa. Por que Deus não precisava? Deus diz assim, vai lá, dá uma espiada no acampamento midianita. Sabe o que Gideão viu? Ele viu que os midianitas estavam tomados de culpa. O pessoal de lá estava sonhando à noite, sabe com o quê? Com pão girando, porque eles roubavam o trigo, roubavam a cevada de Israel. E o pecado deles vira sonho, que persegue. Eles ficam sonhando, tem um pão. Aí ele chega lá e começa a ouvir o cara falando assim, rapaz, acordei mal, tive um sonho horroroso, um pão gigante vinha girando, girando e batia contra o nosso acampamento. O outro sabia a interpretação. Sabe o que isso aí? Isso aí é o Gideão, ele vai acabar com a gente. Eles estão apavorados. Gideão sabia disso? Não, ele tem que ir lá ouvir. Deus diz, vai lá ouvir para você ver. E é por demais interessante isso, porque eles estavam tão apavorados que eles iam se consumir eles mesmos. Porque é isso que vai acontecer, eles vão se matar, os midianitas vão se matar. Não precisa nem do Gideão dos 300. Na verdade o Gideão dos 300, eles vão só quebrar vasos, fazer barulho, acender tocha, só isso. E o pessoal está tão apavorado, eles estão tão com essa consciência, essa convicção de que o Gideão vai aparecer qualquer hora com um exército numeroso e vai acabar com a gente, que eles vão se atrapalhar toda a noite, vão se matar entre eles. Depois o serviço vai ser perseguir alguns, vai ser buscar lá os reis, né, que fogem, que ele vai buscar, ele vai trazer esses reis, não é? Mas Deus está dizendo, olha, Gideão, aprenda uma coisa. Se eu estou tirando é porque eu não preciso. Porque eu sei o que está acontecendo lá. Eles vão se consumir, não vai precisar nem de exército para isso. Eu não sou de desperdiçar recursos. Por que eu vou ficar segurando 31.700 homens? Para quê? Deixa esses caras ir para casa, eles estão tudo com medo mesmo, né? Nem são preparados para a guerra, deixa eles ir para casa, curtir a vida deles. Eu não preciso desses homens, porque eu vou trabalhar com a culpa do pecado dos midianitas. A culpa deles
vai matá-los. E é isso que Deus vai fazer. Entenda uma coisa: se Deus tira, é porque Ele mesmo não precisa. Se Deus pode vencer com 300, Ele não vai desperdiçar o restante. Para quê? Para que esse povo ficar tudo esperando aí? Não precisa. Eu não sei o que Deus está tirando da sua vida, o que Ele já tirou, o que Ele ainda vai tirar. Mas seja o que for que Deus já tirou, seja o que for que Deus está tirando, ou que Ele ainda vai tirar, se Ele tira, é porque Deus não precisa disso. Ele está dizendo: olha, isso aí é dispensável. Eu não estou precisando disso. Isso não está fazendo diferença nenhuma para o plano que Deus tem a concretizar. É bom que a gente entenda isso. E uma terceira lição que nós extraímos desse texto, dessa história aqui, é que se Deus tira, é porque isso te atrapalha. Isso está te atrapalhando. Deus tira porque você não precisa. Deus tira porque Ele não precisa. Deus tira porque isso te atrapalha. Deus sabe do que mais precisamos. E no caso aqui, existe um propósito explícito no texto. Verso 2, capítulo 7 de Juízes. Deus diz: a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Deus está dizendo assim: eu quero tirar de vocês, porque se isso ficar com vocês, isso vai atrapalhar vocês. Vocês podem até vencer a guerra, mas depois vocês vão dizer assim: ó, nós vencemos porque nós tínhamos poder humano, bélico, para poder vencer essa guerra. E Deus diz: eu não acho isso bom para vocês, isso vai atrapalhar vocês. Deus está dizendo: olha, isso é demais. Isso vai provocar em você arrogância, altivez. Isso vai provocar autoconfiança. Isso vai arrancar sua dependência de mim. E eu não quero isso. Então entenda: se Deus tira coisas de nós, é porque isso nos atrapalha. Deus está olhando e está dizendo: isso aqui está atrapalhando você, eu vou tirar isso de você. Porque isso em alguma medida está provocando coisas que não são boas. Olha que interessante, Paulo, quando ele escreve lá aos Coríntios, na sua segunda carta, o capítulo 4, versículo 7, Paulo vai dizer: temos este tesouro, falando do Evangelho, temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, não de nós. E Paulo vai desenvolver todo um discurso ali junto aos Coríntios, dizendo assim: olha, Deus sabe quem nós somos, e Deus nos fez pessoas frágeis, porque Ele quer que o poder dEle apareça, não o nosso poder. Aos mesmos Coríntios, Paulo escreve na sua primeira carta, nós lemos até parte do texto aqui, durante o culto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 a 29, Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. E Paulo termina dizendo assim: para que ninguém se vanglorie diante de Deus, ou diante dEle. Deus não quer que ninguém se vanglorie diante dEle. Se Deus te diz que menos é mais, confia. O mais que você imagina que precisa, pode atrapalhar. Inclusive pode atrapalhar a sua relação com Deus. E Deus está dizendo isso declaradamente ali a Israel e a Gideão: eu preciso tirar, eu preciso trabalhar com menos, porque quanto menos vocês tiverem, mais glória a mim vocês darão.
porque isso vai atrapalhar vocês, vai atrapalhar a caminhada, a rotina de vocês. Eu quero terminar chamando a sua atenção para esse versículo do Salmo 39, versículo 11, quando diz assim: tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado, como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Outras versões vão dizer: como traça, destróis nele, no homem, o que o homem tem de mais precioso, aquilo que o homem mais valoriza. O que Israel e Gideão mais valorizavam? O que você mais valoriza? No caso de Gideão e de Israel, Deus está dizendo: você tem gente demais. Que feito extraordinário foi você conseguir convocar para a guerra 32 mil homens. Mas é gente demais. E Deus então vai destruir aquilo que Ele mais valoriza, que é o exército que Ele montou. Você vai ficar só com 300 dos 32 mil que você conseguiu arrebanhar. O que você mais valoriza? O que é mais precioso para você? Às vezes Deus vai dizer para você: olha, é muito, eu vou tirar de você isso. E o que você faz? Nesta hora é preciso entender que se Deus está tirando, é porque você não precisa disso. Embora você ache que precisa, mas você não precisa. Se Deus está tirando, é porque Ele não precisa disso. Isso não vai fazer diferença nenhuma para as propostas que Deus tem para a sua vida. E se Ele está tirando, é porque isso te atrapalha. Você não está vendo, mas Deus sabe. Isso aí está te atrapalhando. Eu vou tirar isso de você. É melhor, porque assim você não se orgulha, e a glória de Deus aparece, e o poder de Deus se manifesta na fraqueza que aparentemente você tem. Que Deus possa abençoar a sua vida. Leva isso para a sua semana. Pense nestas coisas. Observe o que Deus está fazendo. Talvez Deus esteja tirando coisas de você. Você está machucado, ferido, chateado, entristecido, aborrecido com isso. Mas se Deus está tirando, é porque você não precisa. Se Deus está tirando, é porque Ele não precisa disso. Se Deus está tirando, é porque isso atrapalha você. Vamos orar. Deus, obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra, ela constrói dentro de nós novos conceitos. E para isso, ó Deus, a Tua palavra destrói dentro de nós coisas que nós julgamos que são muito valiosas. Mas, ó Deus, nós queremos nos esvaziar da nossa visão humana nesta noite. E nós queremos nos encher da visão do Senhor. E nós agradecemos, ó Pai, porque esta história, a história da batalha entre Israel e os midianitas, usando a vida de Gideão, ela traz para nós, ó Deus, lições muito preciosas. E nós queremos, ainda que neste momento, atordoados pela Tua palavra, ainda que talvez em alguma medida inconformados com a Tua palavra, nós queremos, ó Deus, que isto pouco a pouco se assente no nosso coração e nos faça admitir que tudo aquilo que o Senhor já tirou de nós, tudo aquilo que o Senhor está tirando neste momento de nós, tudo aquilo que o Senhor vier ainda tirar de nós, é porque nós não precisamos, é porque o Senhor não precisa, é porque isso nos atrapalha. Que estas lições, ó Deus, nos ajudem a caminhar, dando toda a glória, toda a honra, todo louvor ao Senhor.
É a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a sua semana, que Deus te conceda muitas vitórias. Vamos encerrar cantando ao nosso Deus, e que você esteja de casa adorando a Deus, se consagrando nas mãos dele, talvez neste momento orando, dizendo: Deus, olha que bom ter ouvido isso, eu quero nesta hora me entregar nas tuas mãos. Vamos cantar essa música.